Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, da seguinte forma no verso 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, igreja. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Amados irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso sobre liberdade. O que é ter liberdade? Há muitas pessoas, às vezes, que pensam na área social, a questão do direito do Estado, o que o Estado deve fazer, o que devemos, e às vezes ficamos esperando, dos nossos líderes, dos nossos governantes pecaminosos que temos espalhados pelo mundo, uma solução para a nossa vida. Seja ela na área social, seja ela na área financeira, seja ela onde for. A gente não consegue entender verdadeiramente, nós, povo brasileiro, o que é liberdade. E liberdade, da forma mais simples de dizer, é a opção de escolha. Da forma que eu devo agir, viver, caminhar diante do Senhor. Da forma que eu devo seguir a minha vida em família, ensinar os meus filhos, quais os valores que devem existir e caminhar, e assim desenvolvermos, segundo a vontade de Deus, e aquele que não quer servir a Deus, segundo os preceitos que ele tem. Liberdade. Liberdade de tomar decisões, liberdade de viver, liberdade de agir. Muitas vezes nós não entendemos isso, e às vezes também fazemos confusão na nossa vida cristã, sobre o que é liberdade, da qual Paulo está dizendo agora aos romanos, sim, de uma forma espiritual, mas verdadeira, não somente espiritual, porque às vezes a gente diz, como é que está a sua vida? Aí você diz assim, minha vida espiritual está bem, pastor, mas eu estou cheio de problema, então talvez não esteja bem, porque a gente não consegue afastar um do outro. A nossa alma está dentro deste corpo. O Espírito Santo habita dentro deste corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, a gente não vive esse dualismo. Ou você vive uma vida com Deus,
ou você vive uma vida sem Deus, ou você vive uma vida livre, ou você vive uma vida escravizada pelas coisas desse mundo, contaminado pelo mundo e pelo pecado. Mas glória a Deus, porque Paulo, nessa carta aos Romanos, nessa maravilhosa fala do Evangelho, ele diz que nós estamos livres porque Cristo nos libertou. E se nos libertou, temos a escolha de viver essa liberdade em Cristo Jesus. Por isso o tema da nossa meditação é: estamos livres. E a liberdade exige de cada um de nós uma decisão diária. Por isso, no verso 12, ele já começa dizendo que o pecado não deve reinar em nossos corações, em nossas vidas. Não pode, não deve, não podemos dar liberdade ao pecado em nossos corpos mortais para o pecado, mas devemos confrontá-lo. A liberdade não significa que a tentação desaparece. Ela vai surgir todo dia, em todo momento, em cada instante, mas que o pecado perde o seu trono em nossos corações, porque Cristo nos libertou de todo o mal e nos justificou de toda a injustiça e nos purificou de todo o pecado. Ele não tem mais direito sobre nós, ele não pode mais nos dar ordens. Não podemos mais, por isso, amados irmãos, obedecer às paixões da nossa carne. Somos livres para dizer não. E aí, amados irmãos, precisamos sim parar de oferecer os nossos corpos ao pecado e permitir que, uma vez que o pecado novamente nos contamine, nos tornemos instrumentos de injustiça, que gera morte para nós, gera morte e deficiência na vida da igreja, gera morte para aqueles que estão à nossa volta. A promessa de Cristo é clara. Uma vez que Ele nos libertou, estamos livres de todo o mal. Por isso, amados irmãos, o primeiro aspecto desse sentido que nós estamos livres, que precisamos entender, é o aspecto dessa escolha, é o aspecto da justificação em Cristo e da salvação em Cristo. Eu e você precisamos aprender a crer que Cristo nos libertou e verdadeiramente estamos livres. E uma vez livre de todo o mal, livre de Satanás, livre de todo o pecado, temos sim a autoridade dada em Cristo de dizer não para todo o pecado e não aceitar nenhum tipo de contaminação. Por isso, amados irmãos, nós precisamos, diante da sociedade da qual nós vivemos, e eu penso muito nisto, parar de querer justificar aquilo que é injustificável e é errado. E precisamos aprender a dar nomes àquilo que é pecado. Está errado. Às vezes nós queremos abrir um parênteses aqui, né? Ah, mas é assim, a corrupção é assim, nós somos assim, não, é pecado, precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado, precisa ser punido. O nosso país precisa estar livre desse mal, e a igreja não pode se contaminar com isto. Fechando parênteses sobre isso, nós precisamos aprender também a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Se estamos livres do pecado, não devemos aceitar ele na nossa vida, não devemos concordar com aquilo que é errado, não devemos aceitar e dizer que aquilo que está sendo feito deve ser aceito. Devemos confrontar também, dentro da igreja, na nossa vida, nos nossos lares, no meio da sociedade da qual nós estamos inseridos, porque devemos obedecer a Deus.
Estamos livres do pecado porque agora quem reina em nós é Deus, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há bondade e justiça, e não injustiça. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, amados irmãos, uma vez livres do pecado e aceitando o senhorio de Cristo, olha, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, escravos do diabo. Mas agora há uma mudança de senhorio. Agora estamos livres, vivemos em novidade, morremos com Cristo, vivemos com Ele, e Ele é o nosso Senhor. Agora nós somos servos da justiça de Deus. Do verso 15 ao 18, vai nos ensinar esta verdade. Agora nós nos tornamos, sim, servos de Cristo, ou escravos de Cristo, se você achar melhor, porque o termo é doulos, né? Ou seja, a nossa obediência agora é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, o processo é o processo de santificação. Por isso que no verso 15 começa assim: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo mais da lei e sim da graça? Apóstolo Paulo logo responde: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desde si mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, amados, agora o senhorio em nós, e através do Espírito Santo, é o senhorio do Cristo, para nos dar uma novidade de vida, para vivermos a bondade e a justiça do Senhor. Por isso, amados irmãos, não podemos aceitar que o mal domine mais a nossa vida. E não podemos também viver na zona da neutralidade. Uma vez livres, temos que viver para a glória de Deus. Uma vez livre, devemos buscar a nossa santificação. Uma vez livre, devemos nos purificar de todo o mal. Uma vez livre, devemos buscar os frutos do Espírito. Uma vez livre e vivendo o senhorio de Cristo, devemos doutrinar o nosso coração a obedecer o Evangelho de Cristo. Uma vez livre, devemos buscar a verdadeira liberdade em Cristo, não viver sem regras, mas ser livre do poder escravizador do mal, para finalmente pertencer e servir ao Criador, Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu e você precisamos tomar a decisão de glorificar e exaltar o nome de Deus com as nossas vidas. Não há neutralidade. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou eu vivo para o Senhor e busco essa santificação, que é obedecer a Deus de todo o coração, a forma de doutrina que foste por Cristo Jesus entregue a nós, verso 17, ou eu vivo a neutralidade. E a neutralidade, nós aprendemos em Apocalipse que Deus não gosta disso. Ou você está frio ou quente. Morno não serve, neutro em cima do muro não serve. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou eu sou luz ou trevas. Não existe meio termo. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. É o processo da santificação, da qual nós precisamos desenvolver. Agora, é claro, irmãos, que nessa terra, nesse processo de santificação, haverá momentos de dificuldades, há momentos, às vezes, de falhas, e às vezes de vergonha, como diz o texto, mas a palavra nos ensina que nós não podemos viver na escravidão desse mal. Devemos logo nos arrepender, nos corrigir, buscar ajuda em Cristo, e Ele nos conduzirá ao seu perdão, à sua misericórdia e ao novo caminho
ao restabelecimento da vida que temos em Cristo Jesus. A grande questão é que muitas vezes, irmãos, por causa do nosso pecado, orgulho, vaidade, avareza e tudo mais que nós temos, que a Bíblia ensina, a gente não se quebranta diante de Deus. Muitas vezes a nossa oração nesse processo de santificação, pelo perdão dos nossos pecados, é algo apenas, virou algo normal. Uma reza. Não é aquela oração que te transforma, não é aquela oração que te faz ter o compromisso de mudança. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que era maldizente se torna um bendizente, aquele que era um amaldiçoador se torna um abençoador, porque ele pediu, clamou, se arrependeu, buscou e quer viver em novidade de vida. Às vezes não, a gente só diz assim, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados, como um mero desencargo de consciência, mas não de algo que verdadeiramente transforma, muda a nossa vida, de não cometer mais, de pedir liberdade, libertação de todo o mal, porque Cristo já nos libertou, e se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Mas eu e você precisamos viver esta realidade em fé. Nós não vivemos a obediência da palavra de Deus simplesmente como regra, nós vivemos por alegria da certeza da salvação que temos. Podemos falhar, a tentação virá, podemos, em alguns momentos, cair, mas Cristo nos justifica, nos levanta, derrama a sua justiça. Não perdemos a salvação, mas precisamos nos corrigir diante de Deus, porque nós somos livres para viver uma vida com o Senhor. Por fim, também esse texto nos chama à realidade da glorificação. Do verso 20 ao 23, ele vai dizer, lá no finalzinho, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, o quê? A vida eterna que o Senhor já nos concedeu. Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que nós devemos viver esse processo de santificação, porque quando Jesus voltar, aquilo que já temos em nós, a salvação, a libertação do pecado, acontecerá, será a glorificação quando Jesus voltar. Esse corpo agora ainda corruptível se tornará um corpo incorruptível, à semelhança deste, transformado, glorificado em Cristo Jesus, onde ele fará um novo céu e uma nova terra. E nós, e aqueles que morreram, está lá em 1 Coríntios, nos ensinando, a partir do capítulo 14, 15, falando sobre isso, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E logo após, nós, os vivos, seremos, se Jesus voltasse hoje, transformado, receberíamos um corpo glorificado. A certeza da salvação, ela vive e será plena em nós, porque a vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor, da qual ninguém pode tirar das suas mãos. É claro, temos a certeza da salvação, estamos livres ainda dos pecados que cometemos e que viremos a cometer, mas isso não é justificativa para cometê-los, porque o processo de santificação é lutar contra toda forma de mal, a começar em mim, mas crendo que Jesus voltará e nos conduzirá a uma vida de glorificação, sem pecado, de perfeição, à sua presença. E ele voltará, e ele virá, e aqueles que viverem a sua liberdade na escolha da obediência a Cristo, porque receberam a vida em Cristo, será chamado para a glória eterna. E aqueles que negaram serão condenados à destruição eterna. Que Deus nos ajude
a viver na certeza da liberdade que temos, mas para usar a liberdade que Cristo nos deu, para ser luz do mundo e sal na terra, para abençoar vidas e transformar vidas, para confrontar o mal em nós e o mal que há no mundo, para viver a novidade de vida em Cristo Jesus, a semelhança do nosso Rei e Senhor, como Ele viveu, com todo amor, justiça, alegria e paz. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos faça crescer em sua graça. Amém e amém.